A questão de hoje é interessante, tá? Porque é uma que o pessoal costuma cometer erros. É o seguinte, eu tenho 8 pessoas e dessas 8 pessoas eu quero dividir elas em dois grupos de 4 pessoas, tá certo? De quantas maneiras distintas eu posso dividir 8 pessoas em grupos de 4 pessoas? Tenta resolver, tá? Que eu já vou mostrar a resolução. Bem, se você fez o que eu vou fazer agora, toma cuidado. O que é o pensamento inicial? Horas, eu tenho 8 pessoas, então eu vou escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. E aí eu quero dividir elas aqui em dois grupos, certo? 1, 2, 3, 4 pessoas que ficam nesse primeiro grupo. 1, 2, 3. Então eu tenho 4 pessoas aqui e 4 pessoas aqui. De quantas maneiras eu posso colocar as 8 pessoas no primeiro banco? 8. No segundo, 7. Nesse, 6, 5. Eu tenho que ordenar essas pessoas, tá certo? Então eu posso colocar 8 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Porque eu posso colocar 8 pessoas aqui, tá certo? Não. Por que não tá certo? Porque quando tu faz isso, tu tá considerando o seguinte. Vamos chamar de A, B, C, D, E, F, G e H o nome dessas pessoas. Quando eu coloco A, B, C, D, E, F, eu estou considerando o seguinte. A, B, C, D, E, F, G e H. Essa é uma contagem possível. Mas eu estou considerando que isso daqui, A, B, C, D, aqui divide, E, G, F, H. Quando eu estou fazendo aquelas multiplicações, eu estou considerando que esse conjunto, essa divisão aqui embaixo, é diferente da divisão aqui em cima. O que não é verdade, tá? Em combinatória vocês vão enfrentar bastante disso. Vocês no começo vão achar que a interpretação do enunciado é dúbia. Não é, tá? O cara está dizendo que tem que dividir em dois grupos de 4. Não importa como que as pessoas estão ordenadas nesse grupo de 4, tá? Não importa se é E, G, F, H ou se é E, F, G, H. Importa que tenham 4 pessoas nesse grupo, certo? Faz sentido, vai dizer, tu tem 8 pessoas, eu quero dividir em dois grupos. Importa qual pessoa que vai estar no grupo. Não importa qual a ordem que a pessoa vai estar no grupo, certo? Não importa a ordem que a pessoa foi escolhida. Importa quem que foi. Então, essas duas coisas são exatamente as mesmas, tá? Tem que tomar esse cuidado. Então, nós achamos 8 fatorial possibilidades, mas essa quantidade de possibilidades está contabilizando algumas coisas que não são. A gente não queria contabilizar. Por exemplo, essa contagem daqui. Aqui a gente vai ter que tomar um cuidado. Vamos ter que ter uma sacada um pouquinho melhor. O que a gente está fazendo? Ora, a gente está distribuindo as pessoas nesses 8 bancos. Mas o que eu estou fazendo aqui nesse grupo em particular? O que é que está acontecendo nesse grupo? Ora, eu estou dizendo que para a primeira pessoa, certo? Eu estou contabilizando que a pessoa está aqui. Outro momento a pessoa está aqui. Outro momento a pessoa A está aqui. E em outro momento ela está aqui, certo? Ou seja, quando eu faço esses 8 fatorial, eu estou contabilizando todas as ordenações possíveis de A, B, C, D. Quando eu estou fazendo 8 fatorial, nesse meu primeiro grupo, eu estou considerando A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, C, B. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Quando forem colocar, tenta colocar, tipo, deixa o primeiro fixo, depois deixa o segundo fixo e vai mudando aí só os últimos, que aí eu sei que eu estou considerando todos os casos. Aí deixa o A, D, B, C, tá? Aqui foi todos os casos em que o A está na frente. Só que A, B, C e D são análogos, ou seja, se eu botar o B agora na frente, o C na frente, o D na frente, todos eles vai ter exatamente as mesmas combinações para as outras 3 letras, tá? O que eu estou percebendo? O que eu estou fazendo é nada mais, nada menos do que, nesses 8 fatorial, contabilizar todas essas possibilidades que não deviam ter sido contabilizadas, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dividir por o número de possibilidades que tem. Só que quantas possibilidades são? Ora, é a ordenação desses 4 elementos. Ordenação de 4 elementos é 4 fatorial, né? 4 opções primeiro, 3, 2, 4 fatorial. Tá certo? Mas então, eu tenho 8 fatorial. Se eu dividir pelo número de vezes que eu repetir, o que é que está acontecendo? Eu estou tomando o cuidado de, quando eu divido por 2, por exemplo, eu estou dividindo esses dois casos.
Por que eu estou dividindo e não subtraindo? Tomem esse cuidado, tentem entender isso. Porque tem esse outro lado daqui, tá certo? Para cada um desses, eu tenho muitas opções desses daqui. Para cada um desses, por exemplo, digamos que eu tenha 20 opções aqui, tá? Então, para o primeiro, eu contabilizei 20. Para o segundo, eu contabilizei mais 20. Quando eu fizer essa terceira opção, eu contabilizei mais 20, tá? Eu quero dividir por 3, porque no fim das contas eu só tenho 20 opções desses daqui. Certo? Tenta compreender. Eu estou fazendo então 8 fatorial sobre 4 fatorial. Eu estou contabilizando quais que são as repetições desses elementos, todas as permutações desses elementos. Mas eu também estou fazendo exatamente a mesma coisa para o lado direito. Eu estou considerando EFGH, EGFH como coisas diferentes. Ou seja, eu vou ter que dividir esse número por mais 4 fatorial, que é a permutação, a troca de todos esses elementos. A possibilidade desses elementos daqui, tá certo? Só que eu estou cometendo mais um erro ainda. Eu estou esquecendo de considerar, quando eu faço essa contagem, que ter o grupo com os elementos A, B, C, D e um outro grupo E, F, G, H é exatamente a mesma coisa que ter um grupo E, F, G, H e o grupo A, B, C, D. Tá certo? Eu estou contabilizando duas vezes. Eu estou dizendo primeiro, digamos que eu tenha 4 pessoas aqui e outras 4 aqui. Agora, se eu pegar essas 4 e jogar para outro grupo, muda? Não, por quê? Pensa na situação real. Na vida real, eu não dei número para esses grupos. Eu pedi de quantas maneiras eu posso formar 2 grupos que tenham 4 pessoas, tá certo? Não é nem um pouco importante qual dos grupos contém quais pessoas, certo? Na vida real, se tu pensar nessa situação, tu ia concordar comigo que independe de A, B, C, D tá aqui e F, G, H tá do lado direito ou qual que tá de qual lado, certo? A gente tá sempre contando 2 vezes cada situação. Então tem que dividir por 2, tá? Para não considerar 2 vezes. E aí fica essa resposta. 8 fatorial vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, dividido por 2. Se quiser fazer as contas, você vai obter o resultado dessa questão, que é uma questão que tem que refletir um pouco mais. Tranquilo, pessoal? Valeu!